Há algum tempo, eu publiquei um vídeo aqui no YouTube com este mesmo título do vídeo de hoje. Por causa da grande importância do assunto que eu apresentei no vídeo, eu decidi completar o assunto com esta segunda parte neste vídeo de hoje. Então eu aconselho você também a assistir aquele primeiro vídeo, a primeira parte, com o mesmo título. Se você tivesse vivido 25 anos da sua vida estudando e pesquisando as coisas incríveis produzidas pelos paranormais, pelos médiuns, pelos místicos, pelos religiosos, xamãs, monges orientais. Se você tivesse pesquisado sobre a incrível capacidade de superação apresentada por pessoas portadoras de deficiências físicas ou mentais, se você tivesse conhecido a história de pessoas que superaram tragédias e reveses terríveis em suas vidas, se você tivesse o conhecimento sobre tudo isso, então, certamente, você se indagaria sobre onde essas pessoas vão buscar esses poderes, essas forças incríveis. De onde elas tiram essa capacidade fantástica de superação. Então, de cara, para você, ficaria bastante claro que esses poderes, essas capacidades incríveis dessas pessoas, não podem ser obtidos aqui na nossa realidade material. Com toda certeza, certamente que não. Eu posso afirmar isso porque, a exemplo de muitos outros pesquisadores, eu também passei mais de 25 anos da minha vida estudando e pesquisando sobre como a física quântica é capaz de possibilitar todas essas coisas incríveis na vida das pessoas. Até aqui, ao longo da história da humanidade, a explicação para essas coisas tem sido dada apenas por místicos e religiosos. Pois, até aqui, a ciência vem mantendo um preconceituoso distanciamento desses fenômenos. E isso é feito por puro preconceito intelectual e por um verdadeiro dogmatismo científico. Veja, quando nós saímos da universidade, eu, você, as pessoas, nós saímos sabendo tudo sobre as coisas, como as estrelas nascem, como as células se reproduzem, como a chuva se forma, como o coração funciona, como a água ferve, por exemplo. Nós sabemos quase tudo sobre as coisas, mas quase nada nós sabemos sobre nós mesmos. O que nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Nada sabemos sobre a nossa natureza essencial, se somos só matéria ou se somos só espírito. Isso porque no mundo ocidental, as universidades não ensinam nem metafísica, nem essência, nem espiritualidade. A ciência ocidental é uma ciência sem alma, como falou Carl Jung. É uma ciência sem espiritualidade, uma ciência sem Deus. Infelizmente, essa é a verdade. A ciência ocidental não nos prepara para conhecer coisas que transcendem a realidade material. Ela não nos prepara para buscar soluções em outros âmbitos, além do âmbito da matéria, além do âmbito dos recursos materiais. Ela não nos prepara para fazer gestão de crises profunda.
Então, quando esses paranormais e esses médiums produzem esses fenômenos incríveis, quando as pessoas demonstram essa fantástica capacidade de superação, a ciência ocidental não tem uma explicação para essas coisas. A ciência não sabe onde essas pessoas vão buscar todo esse poder fantástico. Aliás, isso é até compreensível, pois a ciência não trabalha com realidades transcendentes. Não trabalha com realidades metafísicas. Não trabalha com realidades espirituais. Esses caras, esses físicos agnosticamente clássicos, estão fazendo precisamente isso com a física quântica. Quando negam a presença da consciência do observador no processo da observação da partícula, através do colapso da função de onda. E por causa disso, esses caras também negam a presença da física quântica na macro-realidade humana. Esses caras, esses meus colegas físicos, eles estão prevaricando com a física quântica. Você não tem ideia do quanto esses físicos têm me agredido moralmente, me xingando até de charlatão. Só porque eu, um físico, um engenheiro, um filósofo, um erudito, um homem que lê bastante, acredito que a física quântica é também uma física da espiritualidade. Este é o meu crime. Só porque eu acredito que através das equações da física quântica, nós, físicos, também podemos chegar até Deus. É por isso que eu sou xingado e chamado de charlatão. Mas a história das grandes verdades que surgiram no mundo nos ensina que a carruagem segue e os cães ficam para trás, apenas latindo. Mas a história da humanidade, a verdade sempre se impõe, cedo ou tarde. Em um desses memoráveis momentos históricos, nós estamos vivendo agora em nosso tempo, com o surgimento da física quântica. E eu explico por quê. Eu disse que a ciência ocidental não sabe explicar como é possível o ser humano ostentar esses incríveis poderes sobre os quais eu estou falando aqui neste vídeo. Eu vou falar sobre 3 explicações dadas pela física quântica para esses fenômenos fantásticos. A teoria quântica de campos, o tunelamento quântico e o vácuo quântico. A teoria quântica de campos estuda as interações energéticas entre partículas quando elas colidem entre si, lá nos aceleradores de partículas. Os físicos estudam essas interações através de rastros deixados pela energia das partículas, depois que elas se colidem, por meio da ionização do gás hélio no equipamento chamado câmara de bolhas. Vejam que coisa fantástica. No estudo dessas interações entre partículas, os experimentos mostram que a massa da partícula é, pasme, 1 trilhão de vezes maior do que a sua massa de repouso. Isso é incrível. Tipo assim, imagina você tendo 70 quilogramas. Então, você entra numa dessas câmaras de bolhas e você começa a lutar com outras pessoas que também estão lá. Imagina que vocês fossem partículas interagindo. Mas são pessoas que estão se encontrando. Enquanto você luta, você verifica que a sua massa corporal equivale
a 70 trilhões de quilogramas. Mas quando você sai da câmara de bolhas, você tem apenas 70 quilos. Onde ficou o resto da sua massa? Onde ela se oculta? Esse é um dos grandes mistérios, que a teoria quântica de campos ainda não deu uma resposta completa. O que a teoria quântica de campos sabe é que esta massa está transformada em energia. Exatamente isso que a teoria da relatividade restrita de Einstein mostra. Aquela teoria que você bem conhece, E é igual a mc². A massa pode se transformar em energia e a energia pode se transformar em massa. Isso significa que você, eu, as pessoas, nós carregamos no nosso corpo uma imensa quantidade de energia dentro dos nossos átomos. Se houvesse um jeito dessa energia imensa ser utilizada na realidade onde nós vivemos, isso poderia explicar de onde vem esse imenso poder apresentado por essas pessoas, pelos paranormais, pelos médiuns, pelos místicos, pelos religiosos, pelos portadores de deficiências, na sua incrível atividade de superação. Mas é preciso ir mais além da matéria, porque esta incrível quantidade de energia está para além da estrutura meramente material. Eu vou dar uma segunda explicação para provar que a física quântica mostra possibilidades incríveis para além da matéria. O tunelamento quântico. Veja, os prótons, eles se repelem entre si, pois eles têm uma mesma carga elétrica. E você aprendeu lá no 2º grau que carga de sinais iguais se repelem, elas não ficam juntos. Para os prótons e os nêutrons poderem permanecer no núcleo atômico, ficar junto, mesmo se repelindo, existe uma força poderosa chamada de força nuclear forte. É esta força que faz essa turma ficar dentro ali do núcleo atômico. Mas na natureza tem um processo, um fenômeno chamado de radioatividade, por meio do qual o núcleo da partícula de alguns átomos se desintegra. Não se sabe por quê, mas é assim que a natureza se comporta, que são os elementos radioativos. Quando isso ocorre, o núcleo se desintegra. Os prótons e os nêutrons que estão lá dentro, eles conseguem romper a força nuclear forte e são expelidas para fora do átomo, na forma de radiações alfa, radiação beta e radiação gama. Por exemplo, no caso da radioatividade do elemento químico chamado polônio 214, para poder romper o núcleo atômico, neste processo da radioatividade, é necessário que a partícula tenha uma energia de 26 milhões de elétron-volts, que é uma medida atômica, medida de energia das partículas. Porém, interessante aqui, quando os físicos medem a energia dessas partículas, por exemplo, a partícula alfa, que são elétrons, aliás, a partícula beta, quando eles medem a energia que sai de dentro do núcleo atômico, ela tem apenas 9 milhões de elétrons-volts. Mas, no entanto, ela precisa de 26 milhões para poder sair lá de dentro do núcleo atômico. Tecnicamente, este processo os físicos chamam
de tunelamento quântico, para designar a capacidade de superação da partícula, para vencer barreiras energéticas. Tunelamento quântico significa, é um nome que se dá para a partícula fazer coisas para as quais ela não tem a energia necessária. Significa o mesmo que você queira pular um muro de 3 metros. Você não tem um impulso. Você não tem um impulso. Mas de repente, não se sabe como, você pula ou atravessa o muro. Isso é tunelamento quântico. A natureza mostra isso. Existe um esquema aí que as partículas vão buscar energia infinita. Como isso é possível? De onde vem essa energia extra da partícula? Isso os físicos ainda não conseguem explicar. É mais um mistério, porque eles não aceitam metafísica. Eles não aceitam transcendência. E tem mais, hein? Isso é muito massa. Através do colágeno que está no seu corpo, da sua célula, o tunelamento quântico ocorre trilhões de vezes por segundo no seu organismo. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube que fala sobre isso. Eu vou dar uma terceira explicação ainda para mostrar como a física quântica mostra realidades metafísicas cheias de energias. As partículas, elas existem vibrando. Elas têm 3 movimentos. Movimento de translação em torno do núcleo atômico. Tem um movimento de spin, que é de rotação em torno do seu próprio eixo. E tem um movimento de vibração. Todas as partículas. Não existe partícula que não esteja vibrando. Quando a partícula não tem um espaço para vibrar, ela reage. Se você confinar uma partícula num microespaço, num espaço muito pequeno, ela responde com uma força maior ainda de vibração. E se você diminuir mais ainda, ela reage mais ainda. Ela responde com violência. E quanto mais você diminui, com mais força ela vibra. Até você chegar no espaço mínimo, que é o espaço de Planck, né? Que é o menor espaço possível do universo, que é 10 na menos 33 de 1 centímetro, é um quase nada. Quando chega neste espaço, neste volume, não tem mais espaço para a partícula vibrar. E quando a partícula não vibra, ela morre. Mas você sabe o que a partícula faz para não morrer? Ela desaparece, some. E imediatamente ela reaparece, cheia de energia. Ela foi buscar energia em algum lugar. Aí ela volta, mas o ambiente ainda está muito pequenininho, está no espaço de Planck. Então ela volta a desaparecer e retorna com energia. Então ela fica nesse vai e vem até o espaço ficar maior para ela poder vibrar. Os físicos cogitam de que esta partícula, quando ela desaparece, que ela vai buscar energia, ela vai para um âmbito fantasmático chamado vácuo quântico, que é uma espécie de um oceano de energia, de um reservatório imenso de energia que existe na microrrealidade, muito, muito pequenino, para além da dimensão de Planck. Então a física quântica, este vácuo quântico é invisível, porque neste lugar, no vácuo quântico, por que tem tanta matéria lá? É tanta energia. Porque lá a matéria e a antimatéria
eles interagem. E você sabe, né, que quando uma matéria interage com uma antimatéria, eles explodem em energia. Não pode se encontrar matéria com antimatéria. Eles explodem em energia. Só que o tempo da duração desse processo é muito pequenininho. É menor do que o tempo de Planck. É por isso que a gente não enxerga. Então está acontecendo um monte de energia na ponta do nosso nariz, um mar, um oceano de energia, só que o tempo da duração da interação é menor do que o tempo de Planck e a gente não enxerga. Este é o tal do vácuo quântico. Então, em cada ponto que você pega dentro dessa caneta, dentro do meu óculos, dentro de você, onde tiver matéria, onde tiver um ponto espacial, é um portal para o vácuo quântico. É um portal para uma imensa quantidade de energia. E a física quântica, mecânica quântica, mostra que ainda tem mais esquemas transcendentes, esquemas metafísicos que as universidades não ensinam. Por exemplo, princípio da complementaridade de Niels Bohr, que mostra que a gente vive em dois mundos ao mesmo tempo, um mundo corpuscular físico e um mundo não físico ondulatório quântico. Tem o emaranhamento quântico, que é o local onde a partícula existe antes de ser observada, que é o estado de superposição. Tem o efeito não local, que são processos e fenômenos sem causa. Tem o colapso da função de onda, que é o poder que a consciência do observador tem de materializar uma partícula. Ou seja, a física quântica é uma física de mistérios. Richard Feynman, prêmio Nobel de Física, ele disse que ninguém entendia a física quântica. Ele falou isso no seu tempo, ele era vivo, foi em 1970, eu acho. E ele era um gênio. Niels Bohr estudou o taoísmo para entender mais a física quântica. Erwin Schrödinger estudou o brahmanismo para entender mais a física quântica. Roger Penrose recentemente ganhou o prêmio Nobel de Física, é um físico inglês. Ele é platônico. Ele estuda a teoria platônica do mundo das ideias para entender a física quântica, para entender a matemática. Gênios. E, no entanto, as universidades brasileiras, ocidentais, não ensinam metafísica. E a física quântica está mostrando que a realidade material é o mínimo que existe. Que existem esses processos fabulosos que transcendem os esquemas das estruturas moleculares eletromagnéticas. Através da física quântica, agora é a própria ciência que está admitindo a existência de realidades transcendentes. Realidades metafísicas. Não são mais os místicos, nem os religiosos. São os próprios físicos. Se você for na Sorbonne, se você for em Cambridge e ouvir a conversa de dois doutores em física, certamente você vai ouvir coisas bem mais loucas, bem mais abstratas, do que aquilo que você ouve quando ouve dois crentes conversando sobre o reino dos céus. Portanto, a física quântica está obrigando as universidades ocidentais a introduzir nos seus programas de ensino também a metafísica, também a espiritualidade, também o estudo da essência das coisas. Através deste vídeo de hoje, falando sobre esses domínios transcendentes da realidade humana, descortinados pela física quântica, eu quis chamar a sua atenção para o fato de que
A realidade material não esgota todas as possibilidades, nem para a realização dos nossos projetos, nem para a solução dos nossos problemas. O que nós captamos com os nossos sentidos e com a nossa compreensão não conta toda a história daquilo que realmente acontece conosco. Aliás, o que realmente decide sobre o nosso sucesso ou o nosso insucesso nas nossas atividades, isso fica oculto nesses domínios transcendentes da realidade quântica, metafísica. Através da utilização da física quântica na sua vida, você pode ir mais longe do que tem ido até aqui. Você pode ousar mais, querer mais. Assim mesmo como você é. Assim mesmo como você está agora. Não existe um aplicativo para você ser pobre. Um aplicativo para você ser infeliz. Um aplicativo para ser solitário. Um aplicativo para você não ter saúde. Essas coisas não foram colocadas na cesta básica da essência humana. A boa notícia é que o acesso a esse campo energético poderoso é possível através da física quântica, por meio da nossa consciência. Aquela consciência do observador da partícula, do físico, lá no seu laboratório que observa a partícula por meio de um instrumento para materializar a partícula. Esta consciência que faz os deficientes, os portadores de deficiência fazerem coisas fantásticas com os seus corpos. Esta mesma consciência que dá poderes para os paranormais, para os médiuns, para os videntes. Essas pessoas não têm nem um cérebro, nem uma consciência diferente de nós. Não existe primazia. A coisa é isonômica. 100 bilhões de neurônios para cada um. Pense nisso. Antes de você dizer da próxima vez, eu não consigo. Eu não vou conseguir. É impossível. Isso não existe. Pense sobre isso. Bom, vocês quero apresentar o meu livro, A Física Quântica na Vida Prática, um verdadeiro manual que ensina você a utilizar a física quântica para resolver problemas, concretizar projetos, curar doenças, superar deficiências, atingir metas e objetivos. Este livro é rigorosamente científico, não tem nada de autoajuda, não tem nada de misticismo. Mas ele não existe em lugar nenhum. Só pode obter comigo. Se você tiver interesse, é só clicar aí no link que aparece embaixo do vídeo. Física Quântica na Vida Real. Vocês sabem que eu trabalho com psicodinâmica das cores, né? Porque cor é fóton. E o fóton é o quanto da física quântica. A física quântica é uma física do fóton. E o fóton é cor. Então existe um fundamento quântico para as cores. Os ambientes também se tornam quânticos através do fóton. E ao longo de 25 anos da minha vida, eu pesquisei como é que as cores que estão nos ambientes influenciam o psiquismo humano. O efeito psíquico das cores nos ambientes. Eu estudo 28 diferentes cores. Nenhum livro no mundo faz isso. O livro tem 430 páginas, rigorosamente científico, não tem nada de Feng Shui, não tem nada de misticismo, não tem nada de subjetividade psicológica. Eu acho que o amarelo é isso, o outro eu acho que o amarelo é aquilo, nada disso. São 5 princípios rigorosamente científicos que eu uso na psicodinâmica das cores. Princípio físico das cores,
o princípio quântico das cores, o princípio filogenético das cores, o princípio ontológico das cores, o princípio semiótico das cores. Se você tiver interesse, também é só clicar aí no link que aparece, porque você só pode adquirir esses livros comigo. Um abraço quântico.